os outros erram para conosco, nós erramos para com os outros, então eu dependo do perdão do outro, o outro depende do meu perdão. Então é uma questão de que nós precisamos ter essa compreensão de que, como espíritos imperfeitos, todos que aqui estamos, né, encarnados, ainda cometemos os nossos erros, né? Então vamos necessitar de perdão. Então é necessário também que possamos aprender a perdoar. E o interessante que ele fala aqui, né, que muitas vezes a gente tem aquela sensação de que, poxa, se eu perdoar a falta, eu estou também libertando a pessoa, né? Poxa, ela errou, fez aquela coisa errada e eu perdoei, e aí ela se livrou, né? Porque eu perdoei e ela se livrou do mal que ela fez. E para todos nós que já adentramos um pouco na doutrina espírita, sabemos que pelas leis de causa e efeito, se nós cometermos alguma infração, algo de errado, nós vamos ser responsabilizados, né? Isso vai ter consequência perante as leis divinas. Então, assim, se você cometer um erro, você vai ter que reparar o seu erro perante as leis divinas. Então não é uma questão de, eu vou perdoar, a pessoa se livrou, né? Não, ela ainda vai ter que fazer a reparação dela mediante as leis divinas. Eu não estou libertando ela das consequências, eu simplesmente estou me libertando de ter aquele vínculo com a pessoa, de ter aquele vínculo de mágoa, aquele vínculo de ressentimento que muitas vezes vai te corroer, né? Durante toda a vida você vai ficar ali remoendo aquela situação, preso a uma situação. Então, o que ele fala é que o perdão vai te libertar dessa situação, né? E o infrator, é claro, ele vai ter que lidar sempre com as consequências dos seus atos. O que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes a gente sai da condição de vítima e acaba também entrando na condição de agressor, né? Quando alguém ofende, você ali naquele momento foi o ofendido, né? Você foi a vítima. Mas aí você vai lá, retruca, xinga, briga, ainda quer bater na pessoa. Aí você saiu da condição de vítima, passou a ser agressor. Então você está numa situação igual ou pior da pessoa, né? Então por isso que muitas vezes é necessário a gente ter esse controle, esse bom senso, para que a gente consiga perdoar e fazer isso. É claro que leva tempo, demanda de tempo, não é uma questão de eu quero perdoar, isso é um processo, né? E sempre vai demandar de esforço da nossa parte. A busca de uma vida humilde e serviço é viver em harmonia com a vontade de Deus, reconhecendo que nossas vidas devem servir ao bem coletivo. A humildade impede de nos colocar acima dos outros e nos ajuda a reconhecer que todas as nossas habilidades e recursos são dádivas para o bem comum. O serviço é uma manifestação prática da nossa fé. Aqui é interessante porque a mensagem do Cristo também ele deixou bem clara a necessidade de servir, né? De servir aos demais. E só consegue servir aquele que tem humildade, né? Porque é normal, né? Eu confesso para vocês, a melhor coisa do mundo é ser servido, né? O que a gente quer é que os outros façam as coisas por nós e que de preferência façam do jeito que a gente quer, o que a gente quer, né? Mas na verdade nós estamos aqui justamente para servir, é para ser útil, é para fazer. Então é necessário que a gente tenha a humildade de reconhecer que todos nós estamos aqui a serviço, né? Porque às vezes a gente se vê numa condição superior aos demais e você fala, poxa, eu não vou fazer isso por aquela pessoa, né? Eu não vou me rebaixar para fazer tal coisa, eu não vou me humilhar. E justamente a gente vê pelo exemplo do Cristo, né? Que foi o espírito mais elevado que pisou aqui na Terra, né? E que serviu a todos de forma absolutamente igual, com amor, com carinho, com respeito, jamais se negou a ajudar a ninguém que quis a sua ajuda. Então é necessário que a gente tenha humildade para poder estar a serviço das outras pessoas. E aí, para que a gente consiga, né, então, viver pelo reino de Deus, seguindo então os ensinamentos de Jesus, vai ser necessário que a gente de alguma maneira corrija as nossas más tendências, as nossas más inclinações, né? Porque o que faz com que a gente não consiga, né, justamente perdoar
praticar a caridade, o ser humilde é justamente as nossas más inclinações, como por exemplo o egoísmo, né? Que é a fonte aí de praticamente todas as más inclinações. Então, para que a gente consiga servir, para que a gente consiga praticar os ensinamentos do Cristo, é necessário esse corrigimento das nossas más tendências. E aí é muito comum a gente falar assim, mas é muito difícil, né, mudar. Tem pessoas que falam, eu nasci assim, cresci assim, vivi assim, vou morrer assim, né? Aquela síndrome de Gabriela. Então muitas vezes a gente acha que não dá para mudar, que é muito difícil, é muito complicado, isso eu não consigo fazer, não consigo mudar, não tem jeito. E aí mais uma vez Kardec complica a gente, que ele faz outra pergunta daquelas complicadas no Livro dos Espíritos, que ele vai perguntar o seguinte: o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Então, olha, Kardec vai perguntar se a gente conseguiria, então, vencer as nossas más tendências pelos nossos esforços. E os Espíritos respondem que sim, ou seja, é possível que a gente consiga corrigir as nossas más inclinações. E, como sempre, a resposta continua. E algumas vezes por fracos esforços. Então veja, ele vai dizer que é possível que a gente faça essa correção das nossas más inclinações, e ele vai colocar aqui que por muitas vezes com poucos esforços, ou seja, um pouquinho que a gente se esforçar já dá para corrigir, já dá para melhorar muita coisa, né? E aí ele complementa assim: é a vontade que lhe falta. Eles vão nos dizer, os Espíritos, que é a vontade que nos falta, né? Porque se tivermos a vontade, nos esforçarmos para corrigir as nossas más tendências, as nossas más inclinações, nós temos condições de conseguir. É claro que nada é de uma hora para outra, né? Tudo é um processo, né? Não é amanhã vou ser perfeito, né? Amanhã eu mudei completamente. Tudo é uma questão, de mudando, e aí a gente vai num processo, e é claro que vai demandar tempo, né? Você amanhã se propõe a melhorar um pouco e depois consequentemente mais um pouco, porque não dá para mudar absolutamente tudo de uma hora para outra. E aí os Espíritos até se lamentam no final da questão, que eles colocam assim: quão poucos dentre vós fazem esforços. Então eles dizem ainda, os Espíritos se lamentam por nós, e falam assim: quão poucos entre vós fazem esforços. Então eles vêm nos chamar a atenção a necessidade de nos esforçarmos para que possamos corrigir as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E aí, já caminhando para o final, é necessário essa reflexão, viver pelo reino de Deus. Como eu disse para vocês, me chama bastante a atenção esse trecho do filme, porque realmente ele faz ter toda essa reflexão a respeito da vida material frente à vida espiritual. Muitas vezes a gente olha as coisas como se houvesse uma separação, vida material e vida espiritual, como se fossem coisas absolutamente distintas. Mas a verdade é que do momento em que você foi criado, que você como espírito foi criado, você nunca mais deixou de viver. Você vem tendo uma vida contínua. Você teve encarnações diferentes, momentos encarnatórios diferentes, mas o Espírito está vivendo todas essas vidas. A vida espiritual, ela nunca deixa de existir. Então nós estamos aqui no momento encarnados, mas estamos vivendo a nossa vida espiritual. O Espírito está aqui, é o Espírito que controla esse corpo. Então o Espírito está vivenciando. Então a vida material e a espiritual, elas estão em harmonia, elas estão em conjunto. A questão é que muitas vezes a gente dá um foco muito, hiperfoco nas coisas materiais, esquecendo da amplitude que é a vida espiritual. Então muitas vezes essa questão que ele vem colocar, da gente viver a vida, viver para o reino de Deus enquanto estamos encarnados. Porque Paulo ele fala que ele está vivendo pelo reino de Deus, que ele está vivendo pelos ensinamentos do Cristo, porque justamente ele está praticando os ensinamentos do Cristo. Ele está praticando o amor, a caridade, o perdão, tudo isso, Então nós também devemos viver a nossa vida material
praticando os ensinamentos do Cristo. Então, se temos que trabalhar, se temos os nossos compromissos, né, de trabalho, de vida material, que possamos fazê-los de acordo com os ensinamentos do Cristo, de forma honesta, de forma digna, tratando as pessoas com respeito, com amor. Isso é, enquanto encarnado, vivendo para o reino de Deus, vivendo os ensinamentos do Cristo. Então, se estamos na casa espírita, aqui como encarnados, viver esse momento, né, também com amor, com fraternidade, fazendo as nossas orações, pedindo a Deus para que olhem por todos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, fazendo também, né, a nossa doação, né, de sentimento, de energias e tudo mais. Então, que possamos, na nossa experiência material, sempre buscar estar de acordo com a experiência, né, com a vida, com o viver pelo reino de Deus, sempre buscando estar, de certa forma, trabalhando com amor, com harmonia, com essa vontade sempre de crescer, de melhorar. Porque, como eu disse para vocês, isso, a nossa memória é muito curta, né? Eu fiz essa palestra hoje, confesso para vocês que daqui a alguns dias, novamente, eu estou tranquilo de que não fazer o mal está ótimo. Aí é necessário que em mais algum momento, em alguma situação, eu me depare de novo com a situação de que, olha, não fazer o mal não é suficiente. Aí que aí você vai correr para tentar de novo se mexer, e aí de novo você esquece, aí de novo você tem que lembrar. E é necessário sempre que a gente esteja em bons ambientes, fazendo boas leituras, que é justamente para que a gente seja constantemente lembrado de tudo isso, né? Constantemente lembrado dos ensinamentos do Cristo. No livro dos Espíritos, lá, quando os Espíritos perguntam qual é o modelo a seguir, né? Se nós teríamos um modelo a seguir, ele fala que Jesus é o nosso modelo, que é para nós seguirmos a Jesus. Aí muitas vezes eu penso assim, tem horas que eu penso, mas às vezes eu conheço tão pouco Jesus, porque às vezes a gente parece que conhece tão bem, mas a gente conhece tão bem assim. Se a gente não conhece tão bem o modelo, como que a gente vai tentar ser igual ao modelo se a gente não conhece bem o modelo? Fica difícil. Então é necessário que a gente esteja buscando constantemente, cada vez mais, conhecer a figura do Cristo, para compreender os seus ensinamentos, os seus exemplos, para que daí então a gente consiga colocar, né, em prática, procurar seguir o seu exemplo, o seu modelo. Então, o que eu tinha para trazer era esse, né, a reflexão. Eu só gostaria, para finalizar, eu vou ler de novo aquele trecho, porque no primeiro momento eu li fazendo alguns comentários. Agora eu vou ler ele de forma corrida, para que cada um faça a reflexão. Como eu disse para vocês, eu acho sempre muito interessante essa reflexão, é muito valiosa e realmente ela faz pensar a respeito que muitas vezes a gente enxerga a vida material no sentido de que um certo desespero de sentir que ela está esvaindo pelos dedos. Aí você fala, a idade está chegando, eu estou envelhecendo e meu Deus do céu, e a gente fica preocupado, como se não houvesse, né, um amanhã e tudo mais, como se não fosse dar tempo. E nós vamos ter tempo, né? A vida espiritual, ela continua, né? Então nós teremos outras oportunidades. E é interessante sempre também ter em mente, muitas vezes alguns espíritas, né, vou ter outras oportunidades, outras encarnações, então se eu errar, está tudo bem, se eu deixar de fazer nessa, aí eu faço na próxima. Toma cuidado, né, porque você vai ter outras oportunidades, com certeza, mas talvez vai demorar, talvez vai ser muito mais difícil, talvez o caminho vai ser mais complicado. Então jamais, né, menospreze a existência que você está, né? Tipo, deixa para depois, isso aqui está difícil, depois eu vejo. Pode ser, provavelmente, todo aquele problema, né? Isso pode virar na vida material, na sua vida presente, que você vai empurrando, só vai piorando, né? A hora que você vai para resolver, a coisa ficou grande, ficou muito mais difícil. Então, que tenhamos essa valorização da nossa vida presente. Imagine-se olhando para um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos, até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à morte.
ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir, junto com tudo que você tem a preço nesse mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem por aquela expansão infindável de mar. Uma boa noite a todos. Obrigada, Maura. Deus o recompense nas suas necessidades evolutivas. Que a gente possa dizer que, como Jesus, vence o mundo, as paixões, os vícios, as minhas más inclinações. Obrigada por compartilhar suas reflexões. Que a gente possa permanecer aqui com esses ensinamentos, que são sempre necessários serem relembrados. Vamos passar para a segunda parte, para o passe, aqueles que se